Boa tarde, queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Agradeço a direção da casa pelo convite ao estudo e pela confiança em mim depositada. Primeira vez em um simpósio da Luz Divina. Espero que tenhamos uma tarde de diálogo produtivo dentro da doutrina dos Espíritos. Agradeço a Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida e pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Dando prosseguimento ao tema central do mês de abril, Allan Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância, iremos dar rápidas pinceladas na vida de nosso codificador. Afinal, estamos no dia 22. Muito já foi dito sobre a sua história e muito ainda será dito. Mas uma contextualização é importante para que possamos melhor absorver os assuntos que serão tratados mais à frente. Para início de conversa, vamos relembrar que essas 3 palavrinhas do tema do simpósio, trabalho, solidariedade e tolerância, fazem parte da bandeira adotada por Allan Kardec na sua caminhada durante a codificação espírita. Essa informação está no livro Obras Póstumas, que, como o nome sugere, foi publicado em 1890, após o desencarne de Kardec, e são anotações dos bastidores do processo da codificação. Mas a nossa história começa um pouco antes. Foi em 1854, em Paris, na França, que o educador Hippolyte Léon Denisard Rivail ouviu falar, pela primeira vez, sobre as chamadas mesas girantes. Seu amigo, o Sr. Fortier, um magnetizador de longa data, sabendo do interesse do professor por esses assuntos, sendo ele mesmo um estudioso de magnetismo, o convidou para conhecer a nova moda entre a alta sociedade francesa durante os rigorosos invernos do hemisfério norte. Conversar com mobiliários que se mexiam pelos cômodos e ainda respondiam perguntas dos presentes. Como cientista e cético que era, Rivail desdenha do assunto. Acredita se tratar de puro magnetismo animal e não vai a nenhum desses encontros. Aqui, abro um parêntese rápido. O magnetismo clássico estuda os fenômenos ligados às propriedades de substâncias que possuem força magnética, de atração e repulsão. Mas o estudo do educador francês era relacionado ao magnetismo animal ou mesmerismo, criado pelo médico alemão Franz Mesmer no final do século XVIII, que diz que todos os seres vivos possuem uma força natural invisível que, quando bem manipulada, pode apresentar efeitos físicos, incluindo propriedades de cura. Também se faz uso de hipnose. Fechamos o parêntese. Foi só no ano seguinte, em 1855, como o próprio Kardec conta no livro Obras Póstumas, que o educador, seguindo o chamado da sua curiosidade, decide estudar o fenômeno das mesas girantes, que continuava sendo sensação entre os parisienses. Ao observar os fatos, ele conclui que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mas isso não era suficiente para uma mente cética e racional, em pleno período positivista. Então, ele decide buscar essa causa inteligente, levantar questões e provar materialmente o que estava acontecendo. Kardec assim escreveu em 1862. O Espiritismo apoia-se sobre fatos. Os fatos, de acordo com o raciocínio e uma lógica rigorosos, dão ao Espiritismo o caráter de positivismo que convém à nossa época. Vale lembrar que positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Ela defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. Com esse saber, pode-se explicar coisas práticas, como as leis da física, das relações sociais e da ética.
A partir de 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, marco inicial do Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail adota o pseudônimo de Allan Kardec. Sugestão de uma entidade de nome Zéfiro, espírito protetor da família Baldin, cujas sessões mediúnicas domésticas eram frequentadas pelo professor durante suas pesquisas. O nome Allan Kardec faz referência a uma encarnação antiga, nas Gálias, provavelmente na atual região da França, onde os dois, Rivail e Zéfiro, teriam sido sacerdotes celtas, chamados druidas, na época do imperador romano Júlio César, entre 58 e 44 a.C. A troca de nomes se deu porque Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor, pedagogo em Paris, discípulo de Pestalozzi, e que nessa época já publicara 20 livros didáticos adotados por escolas e universidades da França. Era importante discernir as duas fases da mesma encarnação. Primeiro, educador laico, e agora, divulgador das revelações da doutrina espírita. Allan Kardec é o codificador, a pessoa que, através de método, disciplina e entrega ampla e irrestrita de todos os instrumentos e dons que possuía, dedicou a etapa final de sua encarnação para deixar esse presente do astral para a humanidade. Como sempre frisou, ele não criou nada, apenas soube como dar voz e texto de forma confiável, racional e funcional para os seres espirituais. Com a ajuda do plano espiritual superior, Allan Kardec codifica a doutrina dos espíritos em tempo recorde. São apenas 14 anos de estudo e produção em um período em que a tecnologia da comunicação não era tão avançada como hoje, século XXI. E nos brinda com essa preciosidade de conhecimentos milenares que, passados 166 anos, continua mais atual do que nunca. Hoje, seguindo a sugestão do nosso irmão Aníbal Pardal, para os expositores de sábado, vamos falar um pouquinho sobre um livro não tão conhecido de Allan Kardec. Ele não faz parte dos 5 livros da codificação. Funciona mais como um diário de viagem, mas está repleto de conhecimentos sobre a vivência da doutrina na prática. Estamos falando do Viagem Espírita em 1862. Ali são abordadas as viagens que Allan Kardec fez ao interior da França em 1860, 1861, mas principalmente a de 1862, que durou 7 semanas, e na qual ele observa os adeptos do espiritismo e se diz muito feliz com o crescimento exponencial dos espíritas em tão pouco tempo. E é esse assunto, a expansão do espiritismo, que nos levará, mais à frente, ainda hoje, a uma outra viagem espírita. Desta vez, de forma permanente, e atravessando o Oceano Atlântico, da França para o Brasil. Mas, voltando a 1862, vale dizer que nessa data, somente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns haviam sido publicados. Kardec transcreve os discursos que fez nas cidades de Lyon e Bordeaux durante as reuniões gerais nas sociedades espíritas, onde aconselha e soluciona dúvidas concernentes ao funcionamento dos agrupamentos recém-criados. Algo parecido com o procedimento adotado por Paulo de Tarso em suas epístolas para as novas igrejas. Diz Kardec: em resumo, nossa viagem tinha uma dupla finalidade: oferecer orientações onde destas houvesse necessidade e, ao mesmo tempo, nos instruirmos a nós mesmos. O conteúdo de 161 anos é tão atualizado, firme, lúcido e responsável, que iremos nos debruçar em alguns dos seus pontos, começando
com a caridade. Diz-nos Kardec que a caridade é a antítese do egoísmo. Este é a exaltação da personalidade, aquela a sublimação da personalidade. E ele complementa: fora da caridade, não há salvação. O que equivale dizer que, fora da caridade, não pode existir verdadeiros espíritas. Outro assunto abordado são a abnegação e a indulgência. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem, o mal. Não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúmes. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, daquele que se atém ao fundo e não à forma, do que coloca o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois que não deseja o mal a quem quer que seja, e, com maiores razões, não procura fazer o mal a ninguém. Kardec também fala sobre o futuro da humanidade e a chegada da nova era. Ele diz que a finalidade do espiritismo é a reforma moral da humanidade, pregando pelo exemplo. E completa, recomendando: fazei, pois, que, por vosso exemplo, logo se possa dizer: praz a Deus que todos os homens sejam espíritas de coração. Diz ainda que imperdoável é uma palavra que deveria ser riscada do vocabulário espírita. Kardec aborda o papel do dirigente espírita, dizendo que, em via de regra, não é uma posição fácil, mas é primordial manter a ordem e a disciplina para com todos, mesmo que isso desagrade alguns adeptos. As regras e a seriedade fazem a doutrina crescer. Diz assim: não creiais que essa severidade possa ser nociva à propagação do espiritismo. Bem pelo contrário, as reuniões sérias são aquelas que fazem mais prosélitos. E arremata: os espíritas devem ser os primeiros a dar exemplo de submissão às leis. As questões financeiras que envolvem uma sociedade espírita também são pauta para o codificador, que deixa claro, em várias ocasiões, que é terminantemente proibido cobrar ingresso em reuniões espíritas, mas que o dirigente tem o direito e o dever de não permitir a entrada de pessoas que contaminem espiritualmente o ambiente. Recomenda assim: exclui quem quer que possa trazer elementos de perturbação ao seio das reuniões, por qualquer causa que seja, ocasionando assim perda de tempo em discussões inúteis. Também fica totalmente proibido receber por serviços mediúnicos, como passes e ou comunicações. O codificador fala sobre os inimigos e detratores do espiritismo e dele mesmo, já que algumas críticas eram dirigidas à sua pessoa. Kardec diz que para esses seres a melhor resposta é o silêncio. Os próprios espíritos superiores já o haviam prevenido de que essas pessoas, com suas ideias preconceituosas e argumentos rasos, contribuiriam para a expansão da doutrina, algo que de fato aconteceu, que a nossa irmã Maíra tão bem descreveu na reunião de quarta-feira. O vídeo está no YouTube da Luz Divina. Mas, quando se trata de detratores do espiritismo, infiltrados dentro das sociedades, todo cuidado é pouco, visto serem esses, de fato, prejudiciais à doutrina. Diz assim: os adversários têm uma outra tática para alcançar seus fins. Consiste em procurar semear a desunião entre os adeptos, atiçando fogo de pequenas paixões, de ciúmes e rancores,
fazendo nascer as cismas, suscitando causas de antagonismo e de rivalidade entre os grupos, a fim de levá-los a constituir diversos campos. E não creiais que são os inimigos declarados que desta forma agem. São os pseudo-amigos da doutrina e, frequentemente, aqueles em aparência mais calorosos. Algo muito interessante é que o codificador, hoje em dia, poderia ser classificado como apoiador do feminismo. Ele defende a ideia de que homens e mulheres estão no mesmo patamar e que ambos tinham direito a ocupar espaço nas reuniões gerais. Isso em uma época em que as mulheres não eram legalmente emancipadas. O próprio Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, só passou a existir 47 anos depois da seguinte fala pública de Allan Kardec: se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida, com maior razão deverá ser assegurada entre os espíritas. Ele também diz que a propagação do espiritismo contribuiria para, abre aspas, abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu pelo direito do mais forte. Fecha aspas. 161 anos e ainda muito atual. Mas o que também continua muito atual é a missão do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Título esse dado pelo próprio Mestre Jesus. E, com essa conexão, entramos de vez no nosso tema central de hoje. Viagem espírita em 1865, da França para o Brasil. Inspirados que fomos pelo livro de 1862, vamos abordar agora a chegada do Espiritismo no Brasil, seus desdobramentos, expansão e, por que não, seu futuro. O objetivo é que, ao final da exposição, consigamos identificar, dentro da história do Espiritismo no Brasil, a sublime trilogia de Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Vamos lá? Disse-nos Emmanuel que o Brasil está destinado a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe terrestre. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito. Oficialmente, o Espiritismo desembarca em terras brasileiras em 17 de setembro de 1865, em Salvador, Bahia, com a primeira sessão mediúnica realizada no primeiro Centro Espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo, fundado pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes. Interessante observar que o litoral baiano foi também quem primeiro acolheu um núcleo de civilização ocidental no Brasil, a Feitoria de Santa Cruz, organizada por Gonçalo Coelho por volta do ano 1501. Outro ponto da história do Brasil que deve ser destacado é que 1865 é também o ano em que eclode a Guerra do Paraguai, conflito que duraria 5 anos e derramaria muito sangue fraterno. Foi a única vez em que o Brasil se envolveu em uma desinteligência desse porte. O jornalista Teles de Menezes, fundador do primeiro Centro Espírita, foi também quem, em 8 de março de 1869, ano do desencarne de Allan Kardec, iniciou a publicação da revista O Eco de Além Túmulo, publicação bimestral de 56 páginas, que foi o primeiro periódico espírita do Brasil. Enquanto circulou, fez sucesso no exterior e virou uma importante ferramenta de divulgação do espiritismo. No discurso de lançamento do jornal, seu fundador destacou a missão espinhosa de fazer a crença chegar indistintamente a todos os homens.
A exemplo de O Eco de Além Túmulo, muitos outros jornais e revistas espíritas foram lançados. Eles eram os principais canais de divulgação do espiritismo e, vendidos em bancas populares, fizeram com que a novidade chegasse a todos os lugares, cumprindo, enfim, o objetivo de Tales de Menezes. Até a virada do século XIX, não menos do que 50 publicações tinham aparecido nas bancas. Foi no Rio de Janeiro que o português Augusto Elias da Silva abriu espaço em seu ateliê fotográfico para montar uma pequena redação. Incentivado pela esposa, usou dinheiro do próprio salário para lançar, em 21 de janeiro de 1883, o jornal O Reformador, veículo espírita mais antigo ainda em circulação no país. Ainda falando da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, as primeiras sessões espíritas lá foram realizadas por franceses na década de 1860. Muitos deles exilados políticos do regime de Napoleão III da França. Naquela cidade, a primeira instituição espírita a ser fundada foi a Sociedade de Estudos Espiritísticos Grupo Confúcio, em 1873. A sua maior virtude foi a de promover a tradução das obras básicas de Allan Kardec para a língua portuguesa, embora suas atividades também incluíssem o receituário gratuito de homeopatia e a aplicação de passes aos necessitados. Estamos falando de trabalho. Nos primeiros anos do espiritismo no Brasil, com a ebulição dos conhecimentos advindos do além-mar e com a curiosidade despertada em toda uma parcela da população, algumas reuniões foram realizadas dentro do Fórum de São Paulo, do Teatro Municipal e até mesmo tivemos congressos em estádios de futebol. No final do século XIX, os centros espíritas ofereciam tratamento homeopático e espiritual a pobres e escravos que não conseguiam outro tipo de atendimento. Mesmo com a elite espírita voltada para o estudo e a defesa da doutrina, os seguidores não deixaram de aprofundar o trabalho social, virtude que, como vimos, Allan Kardec apontava como fundamental para a evolução da alma e que a população ligava a pessoas de bom coração. Foi a dinâmica de funcionamento dos centros a principal responsável pelo espiritismo ter atingido as classes populares. Famílias pobres passaram a confiar nos espíritas, a quem pediam apoio e de quem recebiam remédios naturais, passes espirituais, roupa, comida e conforto. Estamos falando de solidariedade. O Brasil é, conhecidamente, o país mais espírita do mundo. Mas por que uma ideia nascida e criada do outro lado do Oceano Atlântico, em uma época em que o mundo não era globalizado como hoje em dia, que as comunicações não eram tão simples e definitivamente não estavam ao alcance de um clique, foi plantada e deu tantos frutos por aqui? Precisamos mergulhar em nossas origens como povo e nação para responder esse questionamento. Desde a década de 1840, muito antes da codificação de Allan Kardec, 2 médicos humanitários já atuavam no Brasil utilizando os transes mediúnicos e o elevado alcance do magnetismo espiritual. Seus nomes eram Bento Muri e Vicente Martins. Além disso, a ideia de que é possível falar com os mortos não era estranha em um país onde crenças africanas e indígenas sempre figuraram em meio ao catolicismo oficial e dominante. Estamos falando de tolerância. Mas o caldeirão cultural brasileiro é só um dos fatores que explicam a acolhida que o espiritismo teve no país a partir da metade do século XIX, quando explicava casos extraordinários e assustadores que agitavam o mundo. Embora tenha repercutido em dezenas de países,
A verdade é que o espiritismo não achou muito espaço para prosperar. Espiritualistas britânicos e americanos não aceitaram a tese de reencarnação e fizeram ressalvas à religiosidade da doutrina. Em Portugal, Espanha e Itália, as ideias foram combatidas pela Igreja Católica e não puderam circular livremente. Até mesmo na França, berço do espiritismo, o interesse ficou restrito a alguns círculos de intelectuais e arrefeceu depois de alguns anos, sobretudo quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial em 1914. No Brasil, entretanto, o avanço do espiritismo foi notável desde os primeiros anos, como o próprio Kardec festejou em uma edição da Revista Espírita, quando afirma com satisfação que a ideia espírita faz progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde ela conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, retrata um diálogo entre Jesus e Ismael, anjo protetor do Brasil, em que o mestre recomenda: na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. A caridade pura deverá ser a âncora da tua obra. Ela valerá mais que todas as ciências e filosofias, no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. A história nos diz que a elite carioca dos anos 1850 tinha os olhos voltados para Paris. Quando a doutrina de Kardec veio a público, foi bem recebida por prestigiados cidadãos da corte de Dom Pedro II. Além de fascinantes, as revelações dos espíritos estavam livres do conservadorismo católico e alinhadas com ideias modernas. O espiritismo logo virou uma opção para intelectuais que não gostavam do controle exercido pela Igreja. Com o apoio de figuras respeitadas da sociedade brasileira, o espiritismo ganhou legitimidade. Humberto de Campos explica que, se as verdades novas devem surgir, primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do Velho Mundo, Europa, é na pátria do Evangelho, Brasil, que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador, Jesus. Então, chegamos a outro aspecto que explica o sucesso do espiritismo no Brasil, que é o processo de religiosificação da doutrina no país. Esse neologismo é da doutora em sociologia e professora Célia Arribas. Se na França o espiritismo tinha caráter majoritariamente científico ou filosófico, como percebemos no início desta conversa, no Brasil ganhou status de religião, como já informara Jesus a Ismael em tempos imemoriais. Vale lembrar que desde os primórdios a doutrina foi concebida como tríplice: filosofia, ciência e religião. Então, o que foi feito no Brasil foi apenas dar ênfase a uma das faces da doutrina dos espíritos. Nada foi alterado ou modificado no trabalho de Allan Kardec. Retomando Humberto de Campos, o espírito nos diz que a doutrina dos espíritos no Brasil, sob a influência direta de Jesus, se tocava da luz divina da caridade e da crença, pressagiando as mais sublimes edificações morais. Ou seja, outro ponto importante na aceitação do espiritismo em terras brasileiras é a sua política assistencialista, cultivada desde os primeiros anos da doutrina por aqui. A caridade, sendo ponto fundamental do espiritismo, acabou trazendo uma ideia positiva sobre essa fé racional. Mas não caiamos no erro de achar que caridade é apenas dar esmola. Existe também a importante caridade moral, que não podemos nos abster.
No capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos explicações sobre a caridade moral. A caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo em que estáis momentaneamente encarnados. O Espiritismo brasileiro sempre colocou em prática a caridade moral, abraçando a missão de levar consolo e acolhimento a todos que o procuravam. Com isso posto, vejamos o que diz Humberto de Campos a esse respeito. A principal questão é proclamar a necessidade da renovação interior, educando-se o pensamento do homem no Evangelho, para que o lar possa refletir os seus sublimados preceitos. Dentro dessa ação pacífica de educação das criaturas, aliada à prática genuína do bem, repousam as bases da regeneração e o levantamento moral dos homens, a fim de que aconteça o progresso comum. Como se vê, o Espiritismo no Brasil seguiu a bandeira de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância, desde o seu momento embrionário. A tolerância com o novo, com o diferente, com a variedade que a sociedade brasileira do século XIX apresenta, é justamente um dos fatores que contribuíram para que o Espiritismo aqui se desenvolvesse. A solidariedade com o sofrimento do outro sempre foi ativa e proativa por aqui, o que significa que nunca faltou, nem faltará trabalho assistencial e espiritual na senda do bem para aqueles que realmente se dediquem a ele, enxergando no próximo o seu irmão de caminhada evolutiva. Como fica o futuro? Consultemos Humberto de Campos. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre, com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. E finalizamos com uma rogativa de Emmanuel, escrita em 1938. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Que saibamos nós também confiarmos no alto e mantermos a fé e a esperança em todos os momentos da vida, nos espiritualizando para que possamos, com os nossos labores e sacrifícios, espalhar as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Que não nos falte o trabalho no bem, a solidariedade com o outro e a tolerância conosco e com o próximo. Agradeço a atenção. Fiquemos todos na paz do Senhor. Graças a Deus.